paz do Senhor, meus irmãos, com grande alegria que os recebo aqui mais uma vez para mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos tratar do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Efésios. Gente, assim como todas as outras lições, eu ouso dizer mais uma vez que essa está extremamente profunda, algo maravilhoso. É importante que nós venhamos a nos debruçar sobre esse capítulo para que possamos compreender a profundidade, aquilo que o texto tem a nos entregar. Há um pregador brasileiro muito famoso e muito bom, muito bíblico, por sinal, que ele diz algo que é extremamente eficiente para nós enquanto professores de escola bíblica dominical. Ele diz que as grandes pepitas de ouro não são achadas na superfície. Da mesma forma, as revelações mais profundas do texto não são achadas, não são encontradas com uma leitura superficial. E quando eu falo revelação do texto, não é aquela ideia mística, né? Um mistério, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de sentido, de interpretação textual, a profundidade daquilo que o apóstolo estava nos dizendo, sendo ele inspirado pelo Espírito Santo. Mas antes da gente partir para a lição e para o capítulo propriamente dito, eu quero pedir a você para que curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Como eu já disse, já venho dizendo, o nosso projeto está crescendo, gente no Brasil inteiro tem sido alcançada pelo nosso projeto, tem sido abençoada, e nós ficamos extremamente felizes por isso. Todo dia alguém me chama no WhatsApp, olha, Christian, sou do Amapá, sou da Bahia, sou de Roraima, sou do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, de todos os lugares do Brasil as pessoas têm nos chamado, têm recebido o nosso material, e o melhor, totalmente gratuito. Nós fazemos isso de coração, meus amigos, é de coração que nós entregamos este material para vocês, porque o nosso intuito é fazer com que as escolas bíblicas dominicais, Brasil afora, sejam robustas, espiritualmente sadias. E se você quer receber esse material que eu estou projetando aí na tela de vocês, é só entrar em contato comigo, ou pelo link do Instagram, que está aí na descrição, ou pelo WhatsApp que eu vou deixar aí na tela de vocês agora, tá bom? Aí eu envio para você o material em PowerPoint e também o nosso comentário bíblico de auxílio ao professor. É só me chamar lá, olha, Cristian, eu sou fulano de tal, sou de tal lugar, por favor, me envie a lição de número tal, tá? E eu terei todo o prazer em te enviar, e também, se você me permitir, eu te insiro no nosso grupo para professores de escola bíblica dominical. Lembrando que o nosso intuito é crescer juntos. Já falei demais. Indo aí para a nossa lição, para o nosso texto, irmãos, que é o nosso objeto de estudo e é o mais importante aqui desse vídeo, Efésios capítulo 3, e a lição de número 9 tem como tema o mistério da igreja e do amor de Deus. Mas o que será que é esse mistério, né? Já fica aí essa pergunta, né? Parece que o apóstolo Paulo estava muito misterioso. Que ideia é essa? Do que ele está falando? A gente vai descobrir hoje. O texto áureo está lá no versículo 5 do capítulo 3, que nos diz: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Bom, se tem uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que o cristianismo, desde o seu nascedouro, desde os seus primórdios, sempre se diferiu das religiões pagãs. Entre os gregos, romanos e demais pagãos afim, havia inúmeras religiões de mistério, inúmeras religiões ocultistas, onde o ser humano, sendo objeto da própria religião, ele por si só, pelo seu próprio esforço, talvez por uma iluminação especial, ele descobria certos mistérios, ele descobria certas revelações da natureza, ou de espíritos imundos, ou espíritos iluminados, né? Seja lá que tipo de coisa seja, que trazia essas revelações, mas enfim, muitas dessas religiões pregavam que o ser humano descobria. Agora, no cristianismo, não tem mais mistério, irmãos. E mais, digo mais, não é o ser humano, não somos nós que descobrimos o mistério. Nós não temos um livro místico, nós temos sim um livro sagrado que nos revela esse mistério, mas que não nos dá fórmulas
como muitas dessas religiões tinham. Olha, sei lá, igual eu falei ontem na nossa turma presencial, inclusive vou postar o vídeo amanhã. Você não precisa colocar lá penas de pombo, patas de lagartixa, antenas de barata, bater tudo no caldeirão e aí pronto, você descobriu um mistério. Não, 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 o cristianismo não é assim. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. O próprio Deus nos revela. É uma revelação que parte de Deus. E é por isso que eu disse, não tem mais mistério. O cristianismo não é uma religião ocultista, diferente de outras crenças, outras religiões, outros grupos que nós temos por aí, que dizem, por exemplo, que a cada vez que você sobe um degrau, você descobre algo novo, um ensinamento novo, um mistério, um segredo novo. Não, o cristianismo não tem isso, irmãos. Aí tem aquele famoso texto, né? Aquilo que o ouvido não ouviu, os olhos não viram, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí muita gente não lê o resto da passagem. Porque o apóstolo Paulo diz, mas Deus nos revelou. Então aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ou desceu ao coração do homem, né? Deus já revelou, meus irmãos. É o evangelho de Cristo, é a salvação em Cristo, é o mistério da igreja em Cristo, ok? E nós vamos discutir tudo isso aqui hoje. Lembrando, é importante que você tenha em mãos a sua revista da escola dominical, seja ela a de professor, como é a minha, ou a de aluno, ok? A gente vai usar bastante o texto, assim como nós já fazemos, porque o principal, meus irmãos, o foco, o objeto de estudo é a Bíblia Sagrada. O material, seja lá esse material aqui, a revista de EBD, ou o material que eu vou disponibilizar para vocês, é material de auxílio, tá? O objeto principal de estudo é a Santa Escritura, Sagrada Escritura, ok? É por aqui que nós devemos nos debruçar. Outro sim, meus amados, indo adiante, a nossa verdade prática nos diz: a igreja triunfante de Cristo já existia no plano de Deus estabelecido antes da criação do mundo. E aqui eu quero comentar algo com vocês. Comenta aí, né, se você já viu algum pregador, algum pastor, algum ensinador falando esse tipo de coisa em cima do púlpito da sua igreja. Eu já vi, eu já ouvi. Eu já vi gente dizendo que a morte de Cristo ou a igreja de Cristo é uma espécie de plano B, um plano, um contingente emergencial, um plano de ação emergencial de Deus. Que na realidade o plano original de Deus havia sido, sei lá, frustrado ou mudado de repente. Não, meus irmãos. Aqui em Efésios nós temos essa revelação. A verdade prática está nos expondo isso, que a igreja já estava no coração de Deus, desde antes da criação do mundo, desde antes do haja luz, meus amados. Então veja que não é um plano emergencial, não é algo que Deus falou, poxa, agora o que eu tenho que fazer? Um plano B, nossa, tá dando tudo errado, o homem caiu, Israel não tá dando certo. Não, não, não. É o plano A de Deus, meus irmãos. Deus planejou tudo isso desde antes da criação, ok? Porque Deus, ele é presciente. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele está acima de nós. Então tudo o que acontece, todas as coisas, todos os eventos, nos seus mais mínimos detalhes, Deus já sabia, Deus já conhecia, ok? Os objetivos da nossa lição, lembrando, eu sempre faço menção disso, meus irmãos, você que é a primeira vez que nos assiste, é interessante que você saiba, você não precisa citar isso na hora da aula não, tá? Mas você como professor, você precisa ter aqui de cor e salteado, tá? Na ponta da língua, os objetivos da lição. Porque como que você vai saber se você atingiu o seu objetivo como professor? Como você vai saber se você teve uma aula fluida, uma aula onde você obteve sucesso na ministração do conteúdo? Você vai saber disso sim, se você cumpriu os objetivos da lição. Irmão, isso aqui não é fruto da cabeça, não é achismo não, tá? As pessoas que formularam esse material, em sua grande maioria, são pedagogos, pessoas que trabalham com andragogia, pessoas que buscam mais e mais conhecimento a respeito do ensino, da educação, ok? Então isso aqui não está aqui à toa. Respeitem os objetivos da lição. O primeiro objetivo é entender o mistério de Cristo e seu significado para a igreja. Então, primeiro nós, professores, entendemos e depois, juntos com a nossa classe,
a gente compreende, ok? Nós fazemos com que eles compreendam também. Não deixa para tentar entender na hora da aula não, tá? Não deixa para a última hora. Já começa a preparar a sua lição. É por isso que nós postamos aqui o nosso subsídio nas terças-feiras, meus irmãos. Você vai ter terça para assistir. E já fica aí a dica, não assiste só uma vez. Assiste mais de uma vez. Você vai poder assistir terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e se acordar um pouquinho mais cedo, consegue assistir domingo de manhã, irmãos. 6 vezes você consegue assistir, você consegue ler pelo menos, no mínimo, 6 vezes o capítulo. Você consegue também ler no mínimo 6 vezes a lição e talvez algum outro comentário. Inclusive já fica aí, registrado de indicação para vocês a mensagem de Efésios do nosso querido autor John Stott, irmãos. Aqui ele vai comentar praticamente versículo por versículo, é um comentário bem denso, irmãos. É muito bom, você consegue tirar muito conteúdo, muito material daqui, entender muita coisa no texto. É lógico, você tem que avaliar, haja vista que a linha doutrinária dele difere um pouco da de muitos de nós crentes assembleianos, tá? Talvez você não seja assembleiano, comenta aí se você não é assembleiano, se você é de outra igreja e utiliza o material da PECC, que é o Plano de Educação Cristã Continuada, que tem esse símbolozinho aqui, tá? Comenta aí, deixa um comentário, eu quero conhecer você, tá? Objetivo 2, compreender o papel de Paulo como ministro do mistério entre os gentios. Então o próprio apóstolo Paulo, por várias vezes nas suas epístolas, ele vai dizer, olha, a mim me foi confiado o evangelho dos gentios. Eu só quero abrir um pequeno parênteses aqui, tá, irmãos? O que é a palavra gentio? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, ou tenha estudado, buscado o que significa gentil. Irmãos, a palavra gentil aqui não é gentil com L, tá? Aquele cara gentil, gente boa, não. A palavra gentil termina com o, então, a grosso modo, seria gentil o, não gentil, tá bom? E a palavra gentil significa gentes, povos. Então, imagina eu sendo judeu, eu diria, olha, o meu povo judeu. E aí eu estou me referindo a outros povos, aos pagãos, né? Eu me refiro a eles a gentios, a gentes de outros povos. E aí ficou mais fácil utilizarmos esse termo, tá? Gentil. E o plural de gentil é gentios, tá? Então vem de gentes, gentalha, né? É mais ou menos isso, ok? Então nós temos que compreender o papel de Paulo. Paulo foi chamado, já lá no caminho para Damasco, meus irmãos, a pregar aos gentios, a pregar às gentes de outras nações. Há muitos pregadores e ensinadores que dizem que Paulo estava num cavalo, né? A Bíblia não diz isso. Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Num jumento, num cavalo, não sei, meus irmãos. O fato é que ele caiu. A Bíblia não diz da onde. Fala que ele caiu por terra quando ele teve aquela experiência, aquele encontro com Cristo, onde o nosso Salvador foi chamado. E o ponto 3, o objetivo 3 é examinar a oração de Paulo e a sua aplicação. Meus irmãos, que oração! E aqui nós temos muito a aprender com Paulo, meus irmãos, na oração que ele faz aos Efésios. É algo maravilhoso que a gente vai discutir hoje. Vamos lá! Estrutura natural de Efésios, eu sempre digo isso, todo texto, todo capítulo, toda perícope, toda epístola tem as suas divisões naturais. Lembrando que a Bíblia originalmente não foi escrita dividida em capítulos e versículos, tá? Mas dentro da estrutura textual natural do texto, nós temos divisões. E fica mais fácil, mais fluido, se nós vamos compreendendo divisão por divisão. Aí depois a gente junta um todo e consegue ter uma compreensão muito mais ampla, mais profunda. Então, irmãos, a primeira divisão natural do texto está lá do versículo 1 ao 13, e a segunda divisão vai do versículo 14 ao 21. Na primeira divisão, o tema principal é o ministério de Paulo aos gentios. E na segunda divisão é a oração de Paulo por força espiritual. Vamos lá, meus irmãos. No versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Espera aí, só dá uma pausa aí. O que eu quero chamar a atenção de vocês? O apóstolo Paulo está se entregando, né? Está se apresentando, se colocando como sendo prisioneiro de Cristo.
Por que ele diz isso? Nós temos que lembrar que a essa altura do campeonato, o apóstolo Paulo estava encarcerado, irmãos. E qual era o motivo da prisão de Paulo? Era justamente a pregação do evangelho aos gentios. O apóstolo Paulo foi entregue ao cárcere e acusado de corromper os costumes judaicos, né? Toda aquela acusação que os irmãos sabem. Então, por conta do ministério de Paulo, da mensagem que ele levava, o seu papel aos gentios, ele estava encarcerado. Só que, irmãos, quem encarcerou Paulo era Roma, mancomunada, né, junta com os judeus. Só que o apóstolo Paulo não está dizendo, olha, eu sou prisioneiro de Roma, ou eu sou prisioneiro de Nero, ou eu sou prisioneiro dos gentios ou dos judeus. Não, o apóstolo Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo, irmãos. Porque o que dava alento ao coração de Paulo é saber que por conta da mensagem ele estava preso. Que honra Paulo tinha, porque é uma honra. Lembra dos discípulos quando eles são açoitados lá em Atos dos Apóstolos? E eles saem alegres, se regozijando, porque eles foram julgados dignos de padecer e sofrer pelo nome de Cristo. É este o pensamento de Paulo. Então ele estava preso por conta dessa mensagem. Olha a propriedade que Paulo tinha para falar desse assunto, irmãos. Ele estava encarcerado. Vamos lá, vamos continuar o texto. Então ele diz, olha, eu, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios. Aí no versículo 2 ele diz, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outras. Irmãos, analisa o texto, pega outras versões, NVI, NAA, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida... Pega as versões aí que você tem e compara, você vai perceber que na transição do versículo 1 para o versículo 2, você tem uma interrupção. O apóstolo Paulo ele interrompe abruptamente, de repentemente, aquilo que ele estava falando, irmãos. Porque parece que ele não se conteve, ele precisa tratar de algo antes dele continuar esse assunto. Isso vai nos lembrar aquilo que aconteceu lá em Romanos. Lembra quando o apóstolo Paulo estava expondo os mistérios de Deus e de repente ele irrompe em louvor dizendo, ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são seus caminhos. Ele começa a louvar a Deus. Da mesma forma acontece aqui. Ele iria falar a respeito da oração, mas ele precisa interromper e tratar de um assunto. Que assunto é esse? O mistério oculto, desde antes da fundação do mundo. Versículo 3. Pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer esse mistério. Então, como eu disse lá no começo, o apóstolo Paulo, ele estava bem misterioso aqui. Que mistério é esse, irmãos? Que mistério é esse? Conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, no capítulo 2, ele escreveu um pouquinho lá nos primeiros versículos, depois versículo 12, 13, 14. Agora, ele vai expor de forma mais explícita. Que mistério é esse? Versículo 5, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Olha o tanto de vezes que ele está usando a palavra mistério. O qual, esse versículo é importante, o versículo 5. Em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Irmãos, os profetas do Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, os maiores homens de Deus do Antigo Testamento, eles não faziam ideia do que se tratava esse mistério. Como o apóstolo Paulo diz, em outras gerações esse mistério estava oculto. Aos nossos pais, aos nossos ascendentes, né, aos nossos antepassados, esse mistério estava oculto. Porém, meus irmãos, a nós agora, né, parafraseando o apóstolo Paulo ali na época, foi nos dado a conhecer, e no versículo 6 ele revela esse mistério. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Irmãos, este é o mistério de Cristo que esteve oculto nos séculos anteriores a Cristo e que agora foi revelado por meio desta mensagem, irmãos. Então, eles estavam perdidos, sem Deus, como o apóstolo Paulo vai retratar lá no capítulo 2, nos primeiros versículos. Mas agora em Cristo, por meio da revelação do Evangelho, nós todos, eu e você, porque nós somos gentios,
temos acesso a Deus, irmãos. Somos co-herdeiros, temos acesso direto a Deus. E isso vai diferenciar o cristianismo, mais uma vez, das religiões pagãs. Porque nas religiões pagãs eles precisavam de inúmeras fórmulas, eles precisavam de rituais, às vezes se cortavam, sacrifícios humanos, para poder dialogar talvez com os espíritos dos antepassados, talvez com alguns espíritos elevados, alguns anjos, alguns espíritos malignos, não sei. Mas a Deus, muitas das vezes, eles não tinham essa noção de acesso, conversa com Deus, irmãos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, nós em Cristo temos acesso a Deus. Acesso direto, porque Cristo é o nosso mediador. E esse é o mistério. Nós não precisamos de sacrifícios, irmãos, porque o sacrifício perfeito já foi realizado. Versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante no seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, irmãos. A salvação dos gentios, essa união mística entre nós, os judeus e Cristo, irmãos, é o evangelho, é as boas novas. Todos nós temos acesso a Deus. No Antigo Testamento, nós víamos vários profetas retratando um pouco disso. Mas como o apóstolo Paulo diz, isso estava oculto, esse mistério na plenitude da sua revelação estava oculto, meus irmãos. Nós vimos vários profetas, Isaías, por exemplo, dizendo que naqueles dias, ele dizia, né, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul e assentarão à mesa juntos com Abraão, Isaque e Jacó. O próprio Cristo já havia falado algo semelhante e agora o apóstolo Paulo está jogando às claras, meus irmãos. Todos nós somos co-herdeiros. Se aqueles judeus, o próprio apóstolo Paulo, aquelas pessoas que guardavam a lei, que tinham o templo, que tinham acesso, irmãos, ao Santo dos Santos, eles eram participantes da promessa de Deus a Abraão, Isaque, Jacó, Davi, Moisés, a todos os patriarcas, irmãos. Nós em Cristo Jesus também somos participantes, somos um único povo. Nós agora temos acesso também a essas promessas. Então, aquilo que Deus prometeu aos antepassados, aqueles novos céus e nova terra, aquele período de paz e prosperidade, onde tudo será sanado, onde o próprio Messias governará. Nós somos co-herdeiros dessas promessas, irmãos. E co-herdeiro não é menor do que o herdeiro, nós herdamos juntos, só que é pela graça. E agora no versículo 8, o que eu quero ressaltar, irmãos, na fala de Paulo? Paulo está dizendo o seguinte, nós temos a graça de anunciar o evangelho, irmãos. A graça de anunciar o evangelho. Preste atenção, vou repetir, a graça de anunciar o evangelho. Então, quando nós abrimos a nossa boquinha, meus irmãos, quando você abre a sua boca para ensinar na escola dominical, para pregar aqueles que ainda não receberam a Cristo, é graça, irmãos. Você não está fazendo um favor para Jesus, é graça, é um privilégio, é um ministério que nós carregamos, nós servimos em fazer isso, irmãos. Você que passa a semana inteira estudando, se preparando para pregar a melhor mensagem, para entregar a melhor aula possível, busca subsídios, irmãos, é graça de Deus, é um privilégio. E agora olha o versículo 9 e 10. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, irmãos, por nós, irmãos, por meio de nós, irmãos, de mim, de vocês que estão me ouvindo, dos alunos que vocês irão ministrar no domingo de manhã, por meio de nós, irmãos, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. E a palavra multiforme está até na nossa lição aqui, está na página 56. É polupoikilos, irmãos. É da ideia de uma túnica de várias cores, é a ideia de algo extremamente colorido, até como os cientistas dizem, né, os estudiosos dizem, existem cores que nem os nossos olhos conseguem captar, de tamanha variedade de cores, e essa é uma analogia à multiforme sabedoria de Deus. Então Deus, ele é tão sábio, Deus, ele é tão ciente da realidade, porque ele é o criador da própria realidade,
que a sabedoria dele não se cabe em uma coisa só, mas a sabedoria de Deus é polupoiquilos, é multiforme, é colorida, irmãos. Não tem como explicá-la com poucas palavras. Talvez nós, seres humanos finitos que somos, não conseguimos compreender a extensão da sabedoria eterna de Deus. E olha lá, novamente, nós somos responsáveis, meus amados, por propagar, porque é por meio da igreja que Deus torna a sua multiforme sabedoria conhecida. Aqui na página 56 ainda da nossa lição, o autor utiliza aqui uma expressão que eu acho necessário explicar para vocês. Corpo místico de Cristo. O que significa isso, irmãos? Anota aí na sua lição se você está com ela em mãos. Está lá na página 56, no subtópico 2 do tópico 1, tá bom? O corpo místico de Cristo é uma expressão teológica para demonstrar o que significa a igreja. O que é a igreja? Corpo místico de Cristo diz respeito à união entre os crentes do agora, os crentes do passado, os crentes do futuro, os gentios, os judeus, os crentes aqui no Brasil, os crentes lá na China, na Ásia, na América do Norte, todos, os crentes na terra, os crentes no céu, a união entre nós e Cristo, irmãos, essa é a união mística, passado, presente e futuro, que não tem uma geografia definida, está em todos os lugares. Este é o corpo místico de Cristo, ok? E no versículo 11 ele diz: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí no versículo 13 ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Lembrando que o apóstolo Paulo estava encarcerado e ele está animando os irmãos. Aquele que deveria ser animado, irmãos, pelos crentes de Éfeso, é ele quem está animando eles. Então veja o nosso papel como ministros de Cristo. Vamos correr aqui, que senão a aula vai ficar grande demais. Agora no versículo 14, ele recupera, ele retoma o assunto do versículo 1. Lembra que eu falei que tem uma interrupção? Agora no versículo 14 ele continua. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu sei, irmãos, eu entendo as irmãs, muitos irmãos, né, tem a tarde da bênção aí, talvez na sua igreja tenha, deixa aí, fala, Christian, tem tarde da bênção aqui na minha igreja, comenta aí. Já preguei em muitas tardes da bênção, coisa gostosa, irmãos, participar das tardes da bênção junto com o círculo de oração, é bom demais. Né? Quantas vezes Deus já usou aquelas irmãs para profetizar na minha vida, muito bom mesmo. E a gente vê que muitas das vezes, né, é até comum o tema da tarde da bênção ser esse versículo, Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos. Muitos compreendem esse versículo, mas muitas pessoas, infelizmente, não compreendem. Irmãos, nós precisamos compreender esse versículo na sua plenitude, porque agora o apóstolo Paulo está orando. Mas por que ele está orando? Será que o apóstolo Paulo, fica aí de pergunta, você pode fazer essa pergunta também na sua aula. Será que ele está orando para ser liberto do cárcere? Será que a oração de Paulo é para que ele ganhasse bens materiais, muito dinheiro, prata, ouro, vestes novas, talvez uma posição no Senado romano? Não, meus irmãos. A oração de Paulo vai muito além de coisas materiais, de coisas deste mundo transitório, irmãos. A oração de Paulo é extremamente profunda. É por isso que no começo da nossa aula, do nosso subsídio, eu disse, nós podemos e devemos aprender com Paulo, com a oração de Paulo nesta passagem. Por esta causa me ponho de joelhos. Versículo 15. Diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É aquilo que eu disse, diz respeito à união mística. Os crentes no céu, os crentes na terra. A igreja vencedora, né, lá no céu, e a igreja militante aqui na terra. Eles já venceram em Cristo, eles estão no céu. Terminaram a sua batalha, glória a Deus, né? Nós ainda estamos batalhando. Então a igreja no céu e a igreja na terra, nós e os crentes que foram antes de nós, todos nós tomamos o nome do Pai, ok? Versículo 16, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então olha, a oração de Paulo, para que sejamos fortalecidos. O apóstolo Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos com o poder de Deus, pelo Espírito
espírito no homem interior. Então vejam a profundidade da oração de Paulo dentro desse aspecto, para que nós não venhamos a nos confundir, ok? Como eu disse, o apóstolo Paulo não está orando por bens materiais e coisas deste mundo. A oração de Paulo é para o fortalecimento interior, o fortalecimento espiritual daqueles crentes em Cristo, ok? Versículo 17, e ele ainda continua a oração. A oração, então, é por fortalecimento, é o primeiro pedido, e o segundo pedido é: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vocês arraigados e alicerçados. Irmãos, e aqui a palavra habitar, meus irmãos, é extremamente importante. No grego nós temos duas palavras parecidas que revelam essa ideia de habitar e de morar. É pairokeu e kaitokeu. Pairokeu é uma palavra que remete a um hóspede, alguém que mora, alguém que aluga uma casa, mas ele não é o dono da casa. Ele não pode fazer reformas na casa. Ele não tem autonomia para mexer na casa. Porém, kaitokeu é aquela pessoa que tem propriedade na casa. Ele pode abrir um buraco na parede, ele pode demolir um quarto, ele pode construir em cima, ele pode mudar a casa inteira porque ele é o dono. E a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui é esta, irmãos. A palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui é para demonstrar que Cristo deve habitar no nosso coração como dono, a tal ponto que ele possa efetuar reformas, mudar toda a estrutura do nosso ser, mudar toda a estrutura da realidade interior do crente, irmãos. Então veja a oração de Paulo e o segundo pedido. O terceiro pedido, irmãos, é um pedido intelectual. Versículo 18. A fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Irmãos, olha que coisa gloriosa. Na nossa lição, no tópico 2, no subtópico 2, o tópico 2 está lá na página 57, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha o que ele diz. A igreja não conseguirá cumprir a sua missão sem uma plena compreensão do amor de Cristo. Expressa aqui nas palavras largura, altura, comprimento e profundidade. O amor de Jesus é suficientemente largo para abranger a totalidade humana, suficientemente longo para durar por toda a eternidade, suficientemente profundo para alcançar o pecador mais degradado e suficientemente elevado para levá-lo ao céu. Ô, irmãos, olha que coisa gloriosa, irmãos. Esta é a oração de Paulo. E aí fica de recomendação para os irmãos. Separe os pedidos, pega lá o pedido 1, pedido 2, pedido 3, vê o que Paulo está pedindo a Deus na oração, por que ele ora, e expresse, exponha isso com o texto à igreja. Ok? Eu tenho certeza que isso vai enriquecer a aula de vocês. Aí no versículo 20 e 21 ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Irmãos, fazer infinitamente mais, a gente não consegue nem compreender a extensão correta desta expressão, irmãos. O que é infinitamente mais? Olha só que coisa gloriosa. Aplicações práticas. A igreja é central no plano eterno de Deus, então nós temos um papel central, meus irmãos. Eu não digo o que eu tenho, eu não digo o que você tem, eu digo o que nós temos. Devemos buscar força espiritual no homem interior. Então, assim como Paulo orava, nós devemos orar também. A habitação de Cristo no coração é uma realidade contínua. Não dá pra gente falar: Jesus, sai um pouquinho do meu coração só para eu ter uns maus pensamentos, né? Só para eu alimentar maus pensamentos, maus desejos. Não é assim que funciona, tá, irmãos? A habitação de Cristo é como um proprietário. O amor de Cristo é infinito e deve ser explorado em comunhão. E a oração e adoração devem reconhecer o poder ilimitado de Deus. Orientações aos professores. Mostre como Efésios 3 conecta teologia, missão e oração, meus irmãos. Olha que coisa gloriosa de se pensar. Não somos teólogos de gabinetes. Eu não vou ficar aqui na minha mesa 24 horas por dia, irmãos, sem pensar na obra de Cristo. Os campos brancos já estão. Nós somos os ceifeiros. Explique o mistério revelado, a inclusão dos gentios. Estimule a turma a refletir sobre o poder do amor de Cristo e finalize com a doxologia com base para a fé e a esperança. Doxologia diz respeito aos versículos
finais, ok? Doxo vem de adoração, então doxologia é aquela adoração final, tá aqui nos versículos 20 e 21. E a aplicação pessoal. A igreja existe para glorificar somente a Deus. Nós somos meros instrumentos que ele usa para cumprir os seus propósitos. Irmãos, eu não sou quem cura, eu não sou o autor do conhecimento, irmãos. Eu só sou um instrumento. Eu costumo dizer, inspirado por um grande amigo meu, que eu só sou um cano velho, onde passa água boa, irmãos. Eu não sirvo para nada, a não ser para a obra de Cristo. E nós, professores de EBD, pregadores do Evangelho, servos de Cristo, precisamos ter, irmãos, isso em mente. Somente a graça de Cristo é quem nos capacita. Amém, meus irmãos? Nós seguimos à disposição. Que Deus abençoe. Deixa aí seu comentário, nos ajude nesse propósito. Eu conto com as suas orações, conto com a sua ajuda compartilhando também, ok? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, até a próxima.